Gente, começa agora a segunda parte, tá? Do módulo 7, onde a gente vai aprender um pouco mais sobre as rochas, tá bom? Em primeiro lugar, as rochas podem ser classificadas em 3 tipos básicos, tá bom? Nós temos as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares, tá bom? Aqui eu tenho 3 exemplos para vocês, tá? O exemplo A seria a rocha ígnea, tá bom? O exemplo B, o gneiss, que é uma rocha metamórfica, tá? Lembrando, o exemplo A é um basalto. E o exemplo C seria o arenito, que é uma rocha sedimentar. Tá bom? Então vamos repetir, só para ver se a galera entendeu, tá? Rocha ígnea é esse primeiro exemplo aqui, tá? Que é o basalto. Temos o gneiss, que é um exemplo de rocha metamórfica. E C aqui, o arenito, que é uma rocha sedimentar. Agora vamos entender como se formam essas rochas? Vamos lá? Gente, vamos lá. Primeiro as rochas ígneas ou magmáticas, tá bom? Fica ligado que eu botei até uma figura aqui para ficar mais fácil. A gente vai ver já já, tá bom? Basicamente, rocha ígnea ou magmática, elas são as rochas formadas pelo resfriamento e pela solidificação do magma, né? Mas o que é magma? Botei até aqui no cantinho. Material ou rocha fundida com temperatura que pode ultrapassar 1000 graus Celsius, que se encontra no interior do planeta abaixo da crosta. Então, gente, por exemplo, quando o vulcão expele lavas vulcânicas, tá? Essa lava vulcânica, o que acontece com ela? Ela vai se resfriar. Então, ela vai endurecer, correto? Vai formar o que nós vamos chamar de rocha ígnea extrusiva, também chamada de rocha vulcânica. Lembra do que eu falei? Muitas vezes, quem vai expelir as lavas? O vulcão. Então, muitas vezes, essa rocha ígnea extrusiva é conhecida também como rocha vulcânica. Tem vários tipos de rocha que são rochas ígneas extrusivas, também chamadas vulcânicas, tá bom? Só que quando o magma ele não chega à superfície da Terra, fica ligado que eu vou mostrar na imagem já já, não chega à superfície da Terra, ele se resfria, né? Ele acaba esfriando. No interior do planeta, nós chamamos de rocha ígnea intrusiva ou plutônica. Quando ela se forma na parte interna aqui, tá? O esfriamento do magma acontece nas camadas de rochas mais internas, nós temos da origem o que a gente vai chamar de rocha intrusiva, tá bom? Aí nós temos 2 exemplos aqui, tá? O primeiro exemplo é uma rocha, é um basalto, tá? Que é uma rocha ígnea extrusiva, tá bom? E o segundo exemplo é o granito, que é uma rocha ígnea o quê? Intrusiva. Tá bom, galera? Viu como com a imagem fica tudo mais fácil, né? Então vamos lá. Gente, continuando o assunto de rocha extrusiva e rocha intrusiva, que tem a ver com as nossas rochas ígneas ou magmáticas, né? A gente vai continuar o assunto aqui falando sobre a utilização delas, tá bom? No caso da rocha extrusiva ou vulcânica, né, o resfriamento do magma faz com que esse material, olha que fica com uma granulação do tamanho de cristais, mais fina, né, ao qual podemos enxergar até os minerais. Olha que legal a gente vê aqui, por exemplo, o basalto aqui, ó, né? Ele se e é engraçado porque o basalto ele está sendo utilizado aqui nas calçadas, né? Igual as calçadas de Copacabana, tá bom? Só que o basalto ainda tem uma outra propriedade muito interessante. Quando ele se decompõe, ele vai formar um solo muito fértil, tá? Apelidado pelos italianos que vieram para o Brasil de terra roxa. Já deve ter ouvido falar nisso, que é uma terra mais avermelhada, tá bom? É interessante que aí o pessoal pergunta por que tem um monte de gente morando em área próxima a vulcão? Por exemplo, em áreas próximas aos vulcões, você vai ter um solo super fértil. Então o pessoal vai o quê? Vai produzir ali. Então você tem muita produção agrícola que são perto de vulcões. E as cidades foram crescendo ali perto, né, desses vulcões. E hoje até é engraçado, se você for para a Europa, por exemplo, você está numa cidade europeia, num centro urbano europeu, e você não sabe que ali mais para cima tem um vulcão, entendeu? Isso que é interessante, tá bom? Já a rocha intrusiva, gente, conhecida como plutônica, né, ela se resfria mais lentamente, né? O que aí forma minerais maiores, né? Como não alcança a superfície terrestre, o magma acaba penetrando em camadas de rochas sólidas, né, na parte superior da litosfera.
Nós temos um exemplo disso que é o granito, que é uma rocha ígnea intrusiva, tinha acabado de falar sobre isso, que é utilizada também na construção civil, tá bom? Aqui nós temos um exemplo das escadarias do Museu de Arte da Filadélfia. Então, turma, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as rochas metamórficas, tá bom? É interessante que a rocha metamórfica ela recebe esse nome porque ela passa por um processo chamado metamorfismo. Ou seja, as rochas pré-existentes, as outras rochas, né, em decorrência da temperatura e da pressão elevada no interior da crosta terrestre, em razão também do peso das camadas de sedimentos, ou mesmo em razão do empurrão que as rochas sofrem com a movimentação da litosfera, o que acontece? Essas rochas acabam sofrendo deformações e vão sofrendo alterações, né, nessas temperaturas mais elevadas. E aí formam, através do metamorfismo, né, essas rochas novas. Tem um exemplo aqui que é a ardósia. Tá? A ardósia é um exemplo de rocha metamórfica. Então, o que acontece? Eu vou explicar mais detalhadamente para vocês. Tá? Quando essas rochas são submetidas a um calor muito grande no interior da Terra, elas sofrem metamorfismo, tá bom? Ou seja, alterações nos minerais, entendeu? Nesse caso, então, vão se formar as rochas metamórficas. Então, turma, como você pode ver aí, né, a rocha, né, ao sofrer essas transformações por causa de condições específicas de temperatura e pressão, tá, vão formar o quê? Outras rochas, né? E aí, gente, eu vou até falar uma coisa para vocês que é importante, tá? Que nós temos, tá? Essa alteração de temperatura e pressão, né, podem alterar a rocha, modificar a rocha, tanto na composição química, como no aspecto visual, né, e na textura dela. Tá bom, gente? Mesmo assim, ela mantém normalmente a forma sólida dessa rocha, tá? Outro exemplo de rocha metamórfica, como vocês viram aí, é o gneiss, tá? O mármore é outro exemplo. Gente, agora eu vou falar sobre o terceiro tipo de rocha, tá bom? Que é a rocha sedimentar, tá? A rocha sedimentar ela é formada por sedimentos, ou seja, partículas de outras rochas e de solos, tá bom? Que ao se agregar, ou seja, eu coloquei aqui, ó, ao se juntar novamente em decorrência das elevadas temperaturas, do peso ou da compactação das camadas de sedimentos, nós temos a formação delas, tá? Alguns exemplos de rochas de origem sedimentar, você tem aqui o arenito, né, o halite, o calcário, você tem vários exemplos de rochas sedimentares, tá bom? Só lembrando a vocês que a rocha sedimentar ela é formada a partir também de outras rochas, fiquem ligados nisso, tá bom, gente? Galera, como vocês viram ali, tá? Os elementos naturais estão em constante interação. Aí a gente tem a formação de um ciclo das rochas, tá bom? Isso que eu acho interessante. Por quê? Você lembra do ciclo das chuvas? Então, parecido com o ciclo das chuvas, tem várias etapas, tá? Então, o que acontece? Os elementos que compõem a litosfera, como eu falei para vocês, vão interagir com a hidrosfera, os oceanos, os mares, os rios, com a atmosfera, as chuvas e os ventos, e com os fenômenos que ocorrem abaixo da superfície terrestre ao longo de milhares de anos, tectonismo, né? O movimento de placas, você vai ter lá os terremotos, o vulcanismo também atuando nisso. Então, essas interações são tão constantes, tá? Apesar de algumas delas serem lentas, sutis, né? É difícil a gente perceber. A sociedade humana ela não vai perceber a alteração de uma rocha na vida dela. Quer dizer, ela está ali, viveu 80 anos naquela cidade ali, ela não vai ver essa modificação de rocha, entendeu? Ela está ali olhando para aquela rocha e não vai ver. Por quê? Isso leva a um período muito grande, tá bom? Mas na natureza, né, as rochas, né, vão sofrer modificações. Você tem aqui o exemplo, ó. Preste atenção aí, quem quiser acompanhar na 351 essa imagem. Tá bom, gente? Vamos virar aí o livro, vamos acompanhar. Ou seja, a rocha igneomagmática ela foi formada, como você viu, lá no início pelo processo de esfriamento do magma, não foi? Né? Depois,
essa rocha, ela passa por várias transformações. As partículas vão se desprendendo das partes mais elevadas, vão ser transportadas por ventos, por rios, por lagos e vão se acumular nas partes mais baixas durante milhares de anos e vão se formar as rochas sedimentares. Ou o que pode acontecer, gente, é essas rochas sofrerem um metamorfismo, como a gente falou, né? Sofrerem modificações nos seus minerais e se transformarem em rochas metamórficas, entendeu? Com mudanças químicas e físicas nela, né? A gente falou sobre isso, né? Até submetidas ao calor, à pressão, vai modificar isso, elas podem se tornar rochas metamórficas também. E ao mesmo tempo, gente, o movimento da litosfera pode levar as rochas para a profundeza, para o interior da Terra. Quem acompanhou o documentário e também minha aula do módulo 6 percebeu isso. Esse fenômeno vai provocar a fusão, ou seja, o derretimento das rochas, porque na parte de baixo, se você olhar aqui, você tem a seta aqui mostrando, quando essa placa ela afunda, ela vai entrar em contato com um material com temperaturas acima de 1000 graus Celsius e vai se originar novamente o magma, tá? E aí o magma vai entrar em erupção, aí você tem a formação de novas rochas, e aí o ciclo se mantendo. Galera, agora que a gente está encerrando essa aula, tá? Eu gostaria muito de pedir para vocês para fazerem as atividades das páginas 353 até 356, tá bom? Pelo e-mail, você tem dúvida? Coloca lá, a gente tira a dúvida, tá bom? Não fique sem resposta, gente, não fique com a dúvida, tá bom? Ó, um super abraço para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, tá?